eu sou Isabel e hoje eu tô aqui para compartilhar com vocês 6 dicas de livros e um deles vai ser uma história em quadrinhos relacionadas a meninos, a jovens, a adolescentes, um tanto quanto violentos. A primeira dica se chama Fábrica de Vespas. Esse livro incrível, maravilhoso, que eu acho que todo mundo que se preze deveria dar uma chance. O que acontece aqui em Fábrica de Vespas é um tanto quanto confuso, porque a gente vai ter um personagem principal cuja história a gente não entende muito bem, ela vai surgindo aos poucos e no final tudo vai se encaixar. Mas esse personagem principal tem ali um problema sério que ao longo da sua vida e ao longo da sua infância, porque ele é um personagem muito jovem, saiu por aí matando todo tipo de ser vivo que você puder imaginar e também assassinando alguns membros da própria família. O bacana desse livro é que, apesar de a gente ter sim ali um personagem violento que por algum motivo que a gente não entende muito bem sai matando tudo que vê pela frente, a gente vai ter também um mistério muito grande ligado à origem desse personagem e que no final te deixa ali confuso pra caramba e um tanto quanto abismado, porque você nunca vai imaginar qual é o final desse livro. Em seguida a gente tem aquele que não poderia faltar, Laranja Mecânica. Esse livro aqui, maravilhoso, perfeito, amado do meu coração, não é somente um livro com jovens aí que saem matando, torturando, batendo em todas as pessoas que eles veem pela frente. O bacana desse livro é que a gente tem sim ali um grupo de adolescentes que saem toda noite para fazer todo tipo de coisa que você não gostaria que eles fizessem. Que você gostaria de tirar aquela, olha, criatura, não faz isso, isso não é legal. Mas ao mesmo tempo que ele vai te mostrar essas criaturas jovens com probleminhas, a gente vai ter também uma discussão sobre o que poderia acontecer se a gente modificasse então os sistemas cerebrais, a forma como esse indivíduo enxerga as coisas e então condicionasse esta pessoa a toda vez que ela fosse realizar o que ela visse, ou que ela se deparasse ali com um ato violento, ela passasse muito mal e não conseguisse mais fazer aquilo que normalmente ela fazia antes. Porém, além dessa discussão com relação ao condicionamento do indivíduo, a gente vai ter também uma mensagem que pra mim é a melhor parte desse livro, que é justamente o fato de que, tudo bem, aquela pessoa ali fez um monte de erro, fez um monte de coisa que não devia, mas no final, e é claro que isso não acontece com todo mundo, ela aprendeu de certa forma com os próprios erros e agora ali se encontra num caminho diferente daquele em que ela iniciou a história. Em seguida a gente tem um dos meus livros favoritos da vida, Senhor das Moscas. Esse livro aqui já vai por um lado totalmente diferente dos que eu falei antes, porque a gente vai ter um grupo de meninos que estava num avião, de repente esse avião cai numa ilha deserta onde eles não têm nenhum adulto à sua volta, todos os adultos que estavam no avião morreram, e então eles vão ter que aprender a se virar ali neste lugar em que as regras com que eles costumavam conviver não existem mais, em que os adultos não estão mais ali para dizer isso que você está fazendo é errado, não faça isso, não maltrate coleguinha, vamos trabalhar todo mundo junto. Não existe mais ninguém para dizer para eles o que eles devem fazer, ou falar, ou como agir, e eles começam a tentar então criar suas próprias regras para aquela pequena comunidade. Porém, na mesma medida em que a gente tem alguns meninos que vão tentar então estabelecer regras, que vão tentar ali criar uma comunidade que funcione, a gente vai ter outros que seguem então para um lado um tanto quanto bárbaro, que vão fazer coisas das quais no final eles com certeza vão se arrepender, com certeza vai assombrar essas criaturas pro resto de suas vidas e que então vai mostrar que da mesma forma que a gente consegue ali criar algumas regras, a gente consegue também, se quiser e muito facilmente,
chutar o pau da barraca e então entrar ali num período de selvageria total, mesmo que a princípio a gente acreditasse que isso não era possível. Em seguida a gente tem outro livro maravilhoso, incrível, perfeito, um dos meus preferidos da vida também. Precisamos falar sobre o Kevin. Esse livro aqui vai tratar sobre um menino que, por motivos específicos, trancou alguns colegas no ginásio da escola e matou todo mundo. O que acontece de diferente em Precisamos Falar sobre o Kevin é o fato de que no final esse personagem não se mata, como acontece em alguns casos, e ele vai ser então transferido para a prisão. O problema é que esse personagem também assassinou a irmã e o pai, deixando então somente a mãe, e é ela que vai te apresentar então o que aconteceu. E o bacana aqui é que ela vai voltar desde antes do Kevin nascer e vai começar a refletir sobre um monte de coisa e pensar se de repente ele nasceu assim, se de repente foi alguma coisa que ela fez, se de repente ele teve algum trauma ao longo da infância que fez então com que naquele momento no futuro ele decidisse assassinar todos os seus coleguinhas. E ao longo do caminho a autora também vai fazer tanta crítica incrível, bem feita, que Precisamos Falar sobre o Kevin é aí uma das melhores leituras para quem gostaria de ver aí um pouquinho mais sobre adolescentes que saem matando os coleguinhas. A próxima indicação é o Warriors. Este livro um tanto quanto problemático na minha opinião. Warriors se assemelha bastante com Laranja Mecânica em alguns aspectos específicos, principalmente com relação à criação do enredo. Em muitos momentos esse livro aqui lembra muito o que a gente viu em Laranja Mecânica, apesar de ter ali uma pegada, de certa forma, um tanto quanto diferente. Ele vai apresentar pra gente gangues específicas da cidade de Nova York, se eu não me engano, vai mostrar a relação entre essas gangues, os conflitos entre essas gangues, a agressividade que existe entre elas, mas que no final, na minha opinião, não apresenta mensagem nenhuma. E é esse o meu problema com relação a esse livro. Justamente pelo fato de que aqui nessa edição a gente vai receber a informação de que durante muito tempo o autor assumiu o posto de assistente social, se eu não me engano, ali na cidade, em um bairro específico da cidade de Nova York, e conviveu então com a realidade de muitos desses garotos. Viu a agressividade e a violência deles. Mas nesse livro aqui ele não traz uma mensagem que eu considere satisfatória para fechar então toda a história. Ele simplesmente mostra então que esses garotos passaram por um monte de coisa, que eles fizeram um monte de coisa, que eles foram violentos, foram agressivos, mas no final acaba de certa forma mais ou menos como começou. Depois disso a gente tem Meu Amigo Dahmer. Esse aqui já é uma história em quadrinhos e ele vai falar de certa forma sobre o início, digamos assim, do caso Jeffrey Dahmer. Esse aqui também é outro exemplo que eu tenho ali alguns problemas, mas antes de falar sobre os meus problemas com relação a ele, aqui a gente vai encontrar o que? Um colega que conviveu durante algum tempo com o Jeffrey Dahmer na época em que eles estavam na escola ainda e que tinha ali algumas percepções com relação a esse garoto. Ele via que ele era esquisito, mas ao mesmo tempo ele de certa forma fazia parte do grupo de amigos ali do autor. Ele também fez ali uma pesquisa para tentar recriar alguns pontos específicos da história do Jeffrey na época em que eles ainda estavam ali no colégio. Mas o meu problema com relação a esse livro aqui não é ligado à figura do Jeffrey Dahmer, que caso vocês não conheçam, vale a pena aí dar uma pesquisada, mas sim com relação a alguns aspectos da narrativa, da forma como o autor trata a figura do Jeffrey. Em muitos momentos, ele não tenta simplesmente humanizar, ele dá a entender que o Jeffrey
fez o que fez porque, veja bem, ao longo de toda a sua infância, ao longo da sua adolescência, aconteceu isso e isso, e nossa, coitado, olha, o que ele teve que passar. E com isso eu não concordo. E é verdade que eu falei que seriam 6 indicações de livros para vocês, mas eu decidi trazer uma dica bônus que não é, então, um livro de ficção. Essa dica é O Acerto de Contas de uma Mãe, esse livro maravilhoso escrito pela mãe de um dos garotos que realizou o atentado de Columbine, que talvez vocês já tenham ouvido falar, porque ele é um dos principais atentados em escolas, talvez já mencionados, divulgados, comentados. E aqui a gente vai ter uma coisa muito bacana, que é a mãe de um dos garotos falando sobre como foi tudo aquilo para ela, sobre como foi descobrir o que aconteceu, mas também apresentando muito mais do que a sua percepção ou talvez ali um pedido de desculpas para a sociedade. O que a Su faz nesse livro é mostrar um lado que em muitos momentos foi deixado de lado pela mídia, pelos jornais, por todo mundo que ajudou a cobrir esse atentado, a trazer informações reais, informações da polícia com relação ao atentado, é trazer informações, por exemplo, de que esses 2 garotos plantaram bombas em diversas partes da escola e que se essas bombas tivessem explodido, o atentado teria sido muito maior do que foi, mas também vai mostrar uma coisa, isso é que eu acho muito interessante, como a mídia trabalha com esse tipo de coisa, sobre o que ela não deveria fazer, e vai mostrar então um aspecto mais real, informações detalhadas com relação a este tipo de comportamento e principalmente então ao aspecto cerebral, de certa forma, desses adolescentes que fazem coisas que muitas vezes deixam todos nós abismados. Mas se você gostou desse vídeo, não se esqueça de clicar no gostei aqui embaixo, e se você ainda não é inscrito aqui no Estante Diagonal, já aproveita e se inscreve para ficar por dentro de todos os vídeos, e também, se possível for, coloca aí nos comentários o que você achou dessas indicações, se você tem interesse em ler alguma delas, se você já leu alguma delas, e o que você acha de todo este assunto. Bom, pessoal, então é isso e a gente se vê no próximo vídeo.